Esse perfilamento de organizações transnacionais, se tem aquela porta entreaberta do argumento trumpista para classificar como narcoterrorismo e, eventualmente, proceder numa intervenção, a exemplo do que vem fazendo na Venezuela. Como é que você lida com esse tipo de possibilidade, em especial após esse episódio que esteticamente nos trouxe um contexto de guerra agora no Rio de Janeiro, Capelli? Olha, segurança pública é coisa séria. Não dá para ser tratada com oportunismo, com tentativa de manobrar em função de questões políticas e eleitorais. A soberania sobre o território nacional é do Brasil. Quer dizer, não cabe aqui nenhum tipo de interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil. O que é normal e razoável é a cooperação internacional entre as forças de segurança, entre as polícias, para enfrentar organizações transnacionais em territórios em área internacional, né? Não por acaso, o Brasil hoje, a Polícia Federal do Brasil, pela primeira vez na história, Tiago, ocupa um posto-chave na Interpol. Quer dizer, Uhum. a Interpol hoje é dirigida pelo delegado Urquiza, um delegado de excelência da Polícia Federal do Brasil, reconhecendo, inclusive, esse trabalho de excelência da Polícia Federal. Então, a cooperação internacional é importante, é bem-vinda. Agora, interferência dentro do território nacional, não. E quando você fala da Polícia Federal, o André Rodrigues veio a público naquela coletiva junto do ministro Lewandowski, disse que a Polícia Federal tinha conhecimento. Já o ministro disse que o Ministério da Justiça não. Isso não é um problema, Capelli, que apesar da independência da Polícia Federal e tal, que não haja uma comunicação mais ordenada sobre uma operação de tamanho vulto? Olha, é sempre importante, quando a gente fala no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, a gente fala em integração. É sempre importante que exista integração, troca de informações. Claro que isso nunca é simples numa operação policial, porque é preciso sempre resguardar também o sigilo, o segredo das operações, porque as informações, quando vazam, isso causa, isso prejudica a operação. No caso da nossa Polícia Federal, é importante registrar também, a Polícia Federal ela não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de pronto emprego, é uma polícia judiciária que trabalha na investigação, sobretudo na investigação. Ela não é a polícia que vai para a rua trocar tiro em operações ostensivas. Então, cada polícia tem a sua característica. Isso, às vezes, as pessoas confundem o papel de cada polícia. E a Polícia Federal tem feito um bom trabalho. Acabou de essa operação Carbono Oculto foi muito importante e ainda tem desdobramentos, muitos desdobramentos relacionados a ela, que é dinheiro do crime organizado por dentro de instituições financeiras, o que é gravíssimo. Pois é, e aí mostra uma outra faceta também. Pela primeira vez se mostrou na prática aquilo que popularmente é sabido, né? O crime opera numa linha de frente, a forma ostensiva operacional do tráfico se dá num domínio territorial, mas a lógica financeira ela está num outro patamar, né? Que vai para os grandes tubarões, mas nunca se tinha pego tamanha monta, nunca tinha havido uma operação com tamanho volume e assertividade. E isso impactou muito positivamente na sociedade. Só que isso foi sublimado já, a Operação Carbono Oculto, ela já é sublimada na opinião pública imediatamente após uma operação que ela tem uma estética, né? Porque quando você vai e faz uma operação como essa da Faria Lima, você não troca tiro, você faz tudo correto, você prende criminosos, mas os criminosos do colarinho branco não ganham tanta fotografias quanto ganharam os corpos nus destes homens lá no Rio de Janeiro. A estética dessa abordagem do estilo que foi na Operação do Rio era uma estética que entregou para o Castro uma positivação da sua marca de governo.
é uma fórmula que é usada para viés político, Capelli? Tiago, não me parece adequado fazer contraposição entre as duas operações. Acho que a operação da Polícia Federal, sistêmica, estratégica, por dentro do sistema financeiro, é muito importante. Agora, você retomar territórios dominados pelo crime organizado, libertando pessoas que lá dentro estão, também é muito importante. É preciso somar essas iniciativas, atuar com inteligência e, ao mesmo tempo, não permitir que o território seja dominado. Nessa operação do Rio de Janeiro, tem ainda algumas questões que precisam ser respondidas pelo governo do Estado. Ele entrou lá e retomou o território. A pergunta é: eles vão permanecer dentro do território para restaurar o controle do Estado sobre o território? Porque se for uma operação só para entrar e sair, se o Estado sai, daqui a pouco o crime organizado volta a dominar, ou até outras facções do crime organizado entram. Então, é preciso que o Estado responda algumas perguntas, porque se você só entra e depois vai embora, você não resolve o problema. O modelo mais adequado, no caso do Rio de Janeiro, me parece, ainda hoje, o que teve mais sucesso foi o caso das UPPs, que na época foi comandada também pelo delegado federal José Mariano Beltrame, que conseguiu, com as unidades de polícia pacificadora, retomar a presença do Estado no território. O Beltrame sempre falava que, inclusive, que ele fez um pedaço. Ele entrou com a polícia, retirou os criminosos. Agora, o Estado precisa entrar. É preciso apresentar alternativas para aquela juventude, que uma parte da juventude é cooptada para o crime por falta de alternativa. Então, é preciso que o Estado entre com política pública para a juventude, com qualificação, com urbanização. É preciso acabar com vielas, é preciso ter um projeto urbanístico que dê dignidade àquelas famílias. Então, veja, o Estado precisa entrar de fato nessas comunidades e permanecer nessas comunidades. Quem conhece, eu conheço, quem conhece o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, quem conhece o Complexo da Maré, do Jacarezinho, sabe do que eu estou falando. Então, não adianta apenas uma operação para enfrentar os criminosos, é preciso depois permanecer. E fica a pergunta que ainda está no ar: qual é o plano do governo Cláudio Castro para dar paz e segurança para a comunidade do Complexo da Penha e do Alemão? Entrou, ok, empurrou os criminosos. E agora? Qual é o próximo passo? Essa pergunta está sem resposta ainda. E aí você tocou no ponto das UPPs, que sempre são lembradas como um sucesso, e realmente foram. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e estar em comunidades pacificadas e tal, e acompanhei de perto, mas a pergunta é: por que as UPPs, eu não quero dizer que fracassaram porque foram sucesso, mas por que não se deu sequência? Por que se esvaziou o que se rendeu com as UPPs, aquilo que deu certo com as UPPs, Capelli? O problema das UPPs é que elas foram politizadas. Elas viraram moeda eleitoral e acabaram sendo expandidas sem planejamento e sem coordenação. Elas foram esfarelando depois no bojo do escândalo que envolveu o então governador Sérgio Cabral. Então, ali o Rio perdeu uma bela oportunidade de enfrentar a questão. Ali ainda tinham pontos a serem ajustados também, né? A população, por exemplo, da Baixada Fluminense reclamava muito das UPPs, porque como a UPP começou pela cidade do Rio de Janeiro, e nas UPPs, não sei se vocês lembram a imagem, uma imagem muito semelhante a essa do Alemão, na época da UPP, quando o Estado entrou no Complexo do Alemão, os bandidos, os marginais, criminosos,
eles saíram do Alemão e não foram enfrentados. Uhum. Tem uma imagem icônica deles numa caminhonete, em várias caminhonetes, saindo com fuzis, não foram enfrentados e foram embora. Qual era a crítica do pessoal da Baixada Fluminense, de São Gonçalo e de outras regiões? É que ao retomar os territórios e não prender os bandidos, não enfrentá-los, eles foram apenas empurrados para a periferia. O domínio do território, que era muito forte na capital, foi transferido para as regiões da Baixada Fluminense, para o interior e para São Gonçalo. Então, veja, as UPPs tinham coisas a ser ajustadas, mas ali, me parece, está o caminho de uma operação de segurança de sucesso que garanta paz e liberdade. É preciso libertar as pessoas que vivem em territórios dominados pelo crime organizado. Essas pessoas são obrigadas a comprar serviços e produtos da mão do crime. Isso é inaceitável.